ganha novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana atualiza o aprendizado sobre o regime jurídico do servidor federal. Você vai aprender mais sobre a Lei 8.112, quem é regido por essa norma, as formas de provimento e vacância, licenças e processos disciplinares. Tudo isso com o professor de Direito Administrativo, Maurício Nicásio. Vamos lá, né, para a nossa quinta aula, certo? A quinta e última aula. Então, na aula passada, nós começamos a trabalhar a penalidade de suspensão, não é isso? Nós vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho. A suspensão, no caso, ela vai para a ficha também do servidor, não é isso? Ele, em regra, ele vai ficar em casa, sem receber, não é isso? É a chamada, vimos a suspensão multa, né? Vimos também na recusa em fazer exames médicos obrigatórios, que ele pode ser suspenso por até 15 dias. Realizados os exames, se ainda tiver dias ainda, né, a serem cumpridos de suspensão, os demais dias serão desconsiderados, perfeito? Agora vamos lá trabalhar os prazos de suspensão. Então vamos lá. O prazo para cancelar a suspensão, qual seria? Então nós vimos que o prazo para cancelar uma advertência da ficha seria o prazo de 3 anos. Na suspensão, como a lesividade da conduta é maior, o prazo vai ser maior. Então serão necessários 5 anos de efetivo exercício, com o mesmo efeito lá do prazo da advertência, com efeito ex nunc. Então a advertência cancela em 3 e a suspensão cancela em 5 anos de efetivo exercício. E a prescrição? Então, as condutas também passíveis de suspensão, elas também prescrevem a partir da ciência do fato? Sim. Então, qual seria o prazo para a prescrição da suspensão? Vamos lá na advertência. São necessários 180 dias. Tá? E, no caso da suspensão, serão necessários 2 anos, também contados da ciência do fato. Também interrompendo quem? No caso, a publicação da portaria do processo, ela interrompe também a suspensão, ok? A advertência, ela cancela em 3, prescreve em 180. E a suspensão, ela cancela em 5 e prescreve em 2 anos, ok? Então, as condutas passíveis de suspensão, é que a doutrina chama de um rol residual lá no 117. Então, as condutas lá no 117 que não gerarem advertência, que são as do inciso 1º, ao 8º e o inciso 19, tá? E as condutas do 117 que não gerarem a demissão, vamos ver daqui a pouquinho, né, as condutas demissivas, tá? Então, as condutas demissivas lá no 117 são as do inciso 9º até o inciso 16, certo? Então, quem seria o rol residual? As condutas que no 117 não gerarem advertência e nem demissão, elas vão gerar a demissão, certo? Por isso que é o rol chamado residual. E cuidado, porque a reincidência na advertência, então a reincidência na advertência, ela gera a suspensão. Então, se o servidor, no caso, praticou uma conduta de advertência e foi punido hoje, certo? E se daqui a 3 meses ele praticar uma nova conduta de advertência, bom, e na hora da punição a ser aplicada nesse servidor, esse servidor, ele não será advertido novamente, ele será suspenso, porque ele reincidiu em quem? Na penalidade de advertência. Certo? Agora, cuidado, tá? A questão da reincidência, ela só vai se dar, tá? Se entre a primeira e a segunda conduta não tiver mais de 3 anos de efetivo exercício. Porque se tiver, no caso, mais de 3 anos de efetivo exercício, então a pessoa foi punida hoje com advertência, foi publicada a advertência dela na ficha hoje, tá? Aí daqui a 3 anos, se porventura ela praticar uma outra conduta, daqui a mais de 3 anos, então a primeira já não foi cancelada? Então, se ela foi cancelada, já não gera mais quem? A reincidência. Então, o efeito, no caso do cancelamento ex nunc, ele ajuda a gente o quê? No contexto de reincidência, tá? Porque se já cancelou, não tem mais reincidência, então ele será o quê? Advertido novamente. Agora, se for num lapso temporal inferior a 3 anos, aí vai gerar quem? A reincidência, ok? Então, trabalhamos quem? A questão da suspensão do servidor, perfeito? Vamos agora, daqui para frente, no caso, as condutas, tá? As penalidades, elas serão penalidades já com rompimento de vínculo. Então, daqui para frente, existe o rompimento de vínculo, né, do servidor, ele vai deixar de ser um servidor, perfeito? Então, vamos para a primeira, vamos trabalhar a demissão.
Então, as condutas demissivas, elas estão previstas no artigo 132. Então, o artigo 132, ele tem 13 incisos, tá? Então, do inciso 1º ao inciso 13, bom, são condutas passíveis de demissão. Só com a particularidade, lá no 132, seria uma particularidade no inciso 13. Então, o inciso 13, ele não narra uma conduta, né? Não narra conduta ou condutas de demissão. Então, o inciso 13, ele remete a gente lá para o artigo 117. Então, o inciso 13, ele fala assim mais ou menos para a gente, olha, as condutas lá do 117, do inciso 9º ao inciso 16, também geram quem? A demissão. Então, eu vou ter 12 incisos no 132, com condutas demissivas, e mais 8 incisos no 117, com condutas demissivas, totalizando 20 incisos de condutas que vão gerar demissão, ok? E o entendimento é que esse rol é um rol taxativo, certo? Então, na advertência, nós vimos que é um rol exemplificativo, na suspensão, um rol residual, é o que sobra, né, para a suspensão, e na demissão é um rol taxativo. Bom, então vamos lá trabalhar, no caso, né, algumas das condutas demissivas. Então vamos lá para o artigo 137, tá? Lá no parágrafo único. Então, 137, no parágrafo único, está expresso isso no 137, parágrafo único. Vamos trazer a literalidade do artigo. Então, o 137, parágrafo único, ele vai trazer as condutas que geram demissão, tá? Em que o servidor ele estará impossibilitado de retornar ao serviço público federal, certo? Ele é demitido e o legislador quis, né, que ele não voltasse mais ao serviço público federal por meio de outro concurso. Ok? Então, quais seriam essas condutas expressas, né, dentro da legalidade lá do 137, parágrafo único? Seriam mais ou menos essas aqui, ó, que ele ficaria impossibilitado de voltar. O servidor cometer crimes contra a administração, não poderia, no caso, mais voltar. A improbidade administrativa, certo? Lá da Lei 8429/92. A lesão aos cofres públicos, a dilapidação do patrimônio público, o emprego irregular de dinheiros públicos e a corrupção, certo? Então, essas condutas, né, o legislador, né, preceitua, né, existe o preceito legal, na 8.112, que ele seria demitido e não poderia voltar, perfeito? Outras condutas também, lá no 137, só que é no 137 caput, vamos subir para o caput do 137. Então, no caput do 137, ele vai narrar as condutas, no caso seriam duas, que o servidor é demitido, certo? E não poderia retornar, no exemplo, né, no caso hipotético, por meio de outro concurso, não é isso? No prazo de 5 anos. Então, ele é demitido e fica 5 anos, entre aspas, numa lista negra, sem poder, no caso, entrar em exercício no serviço público, certo? Então, são apenas duas, tá? No caso, é participar, é atuar como procurador, nas repartições públicas, tá? Salvo nas causas previdenciárias e assistenciais do cônjuge ou companheiro ou de parente até o 2º grau. Tá? E a segunda conduta é mais ou menos assim, aproveitar-se do cargo para lograr proveito próprio em detrimento da dignidade da função pública. Então, essas duas condutas, né, se ele for demitido, ele estaria impossibilitado de retornar ao serviço público federal por 5 anos. Ok? Então, trabalhamos o 137, né, que o legislador quis que não voltasse, né, aquelas 6 condutas, e agora as duas condutas que ele ficaria 5 anos. Bom, existem 3 condutas, né, que o legislador ele vai, entre aspas, tipificar para a gente. Ele vai explicar como é que essas condutas se dão dentro do serviço público. Então, eu acho interessante, no caso, a gente perder um tempinho aqui e eu explicar essas condutas, no caso, que o legislador trata, né, de forma específica para a gente. Então, quais seriam essas condutas? Então, seria, no caso, a conduta de inassiduidade habitual. Então, o que é inassiduidade habitual? Tá? É uma cópia lá da CLT, também é um motivo de demissão por justa causa, lá do 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, quando é que se configura a inassiduidade? É quando o servidor faltar por 60 dias, interpoladamente, não justificados no período de 12 meses, certo? Então, se o servidor ele faltar 60 dias intercalados, tá? No período de 12 meses, ele vai ser um servidor inascido. Isso já vai gerar quem? A demissão. Será aberto um procedimento, né, um processo contra ele. Perfeito? Então,
em um primeiro momento, né, não seria difícil uma instrução, a princípio, né, a priori, né, não seria difícil a apuração de uma inassiduidade, porque a folha de ponto ela já iria trazer tudo para a gente. É isso? Pegaria a primeira falta dele e sairia contando as outras faltas, as demais faltas. Quando eu contasse 60 faltas, eu iria ver o dia da falta número 60 e voltaria para a primeira e veria se ali estariam encaixados 12 meses. Então, se encaixou 12 meses, não é isso? Essas 60 faltas, ele vai ser o quê? Um inascido, certo? Ele há de ser o quê? Demitido. Ok? Então, inassiduidade. Vamos agora para o abandono de cargo, certo? A CLT fala de abandono de emprego, né? Mas o servidor não tem emprego, ele tem cargo. Então, é o abandono de cargo, que é igual praticamente à conduta do abandono de emprego previsto lá na CLT, que também gera uma justa causa lá no 482. Então, o abandono de emprego, cuidado, é quando o servidor ele faltar mais de 30 dias. Então, cuidado, 30 dias, segundo a lei, não configura quem? O abandono. Então, tem que faltar mais de 30 dias, esses 30 dias têm que ser consecutivos, não justificados e intencionais. Então, repare que no abandono de cargo tem um critério subjetivo, certo? Na inassiduidade, não. Todos os critérios são objetivos. Agora, no abandono, não. Eu tenho que configurar quem? A parte objetiva com a parte o quê? Subjetiva. Perfeito? Então, não confundem inassiduidade com abandono. Bom, outra conduta também que ele vai explicar para a gente seria a questão da acumulação ilegal. Certo? Nós vimos quais são os cargos que podem ser acumulados. Se, porventura, o servidor acumular, não naquela norma de exceção da Constituição, ele estaria na acumulação ilegal. Esse servidor há de ser o quê? Demitido. Certo? Então, quando se percebe a acumulação ilegal no serviço público, a lei manda que o servidor seja notificado, ele é notificado, não é isso? Que está acumulando ilicitamente, e a legislação dá 10 dias para ele escolher. Ou ele fica no cargo A ou no cargo B. Certo? Aí, se ele fizer a opção dentro dos 10 dias, a lei diz para a gente que não será configurada a má-fé. E ele poderá ser demitido de quem? Dos dois. Tá? Por que poderá? Porque ele vai ter outra oportunidade lá na frente, né, no procedimento sumário, tá? na parte de defesa, que são 5 dias, de fazer a opção de novo. Ok? Então, cuidado com essas 3 condutas, que elas estão tipificadas dentro da 8.112. Bom? Então, inassiduidade. O que eu preciso para poder configurar? A folha de ponto. O abandono de cargo? Folha de ponto. A acumulação ilegal, o que eu preciso? Da notificação. Então, o servidor foi notificado, ele fez a opção, hein? Fez. Então, a princípio, essa apuração dessas 3 condutas, ela não seria muito difícil. Do ponto de vista teórico, não seria muito difícil. O legislador, sabiamente, ele cria quem? O procedimento sumário dentro da 8.112. Então, o procedimento sumário é um procedimento rápido, né, célere, para apurar essas condutas, né, entre aspas, né, de mais fácil apuração, certo? Então, o procedimento sumário é um procedimento rápido, tá? Ou seja, ele é todo enxuto. Tanto é que a composição do sumário, né? O sumário ele é composto por 2 servidores estáveis, tá? Ele tem um prazo de até 30 dias para poder, no caso, né, ser promovido, ser realizado, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, totalizando no máximo de 45 dias, tá? O servidor vai ter 5 dias de defesa, a autoridade que julga terá 5 dias para julgamento, então, né, mais na frente nós vamos trabalhar o processo convencional, que é o processo disciplinar, né, nós vamos ver que os prazos são mais extensos, ok? Então, o sumário é aberto para quem? Para apurar abandono, inassiduidade e acumulação ilegal. Vamos lá para mais outras condutas, para ilustrar aqui a nossa aula aqui, que gera demissão. Então, nós vamos ter agressão física em serviço, tá? Contra servidor particular, salvo a legítima defesa. Então, o servidor, né, ele não pode brigar na repartição, certo? Porque se ele brigar na repartição, ele há de ser o quê? Demitido. Salvo se ele tiver quem? No contexto de legítima defesa, sua ou de outra, né? Defendendo um colega também, ok? Então, a agressão física é uma conduta demissiva. Bom, a conduta escandalosa também no serviço público, ela também gera demissão, certo? Então, promover o que nós chamamos de barraco dentro da repartição pública, isso é uma conduta demissiva. O serviço público, né, gente, né? Não é possível, né? Não é, como é que poderia dizer, não é plausível, né? Isso escândalos dentro do serviço público. Então, a conduta escandalosa, ela vai gerar quem? A demissão. Bom,
existem algumas súmulas que são interessantes, não é isso? Da gente ter o conhecimento, da gente poder, no caso, né? Então, ler essas súmulas e tentar entendê-las. Então, eu recomendo, não é isso, ao colega telespectador, que busque, né? Procure essas súmulas, certo? Então, STF, algumas são súmulas antigas. O que eu recomendo? A súmula 10 é interessante, né? Para a gente dar uma lida, certo? A súmula 15, a súmula 16, a súmula 17, a súmula 22, tá? A súmula 36, a súmula 339, 679, 680, 682 e a 685. Tá? Essas eu recomendo, né, isso aos colegas darem uma lidinha. Tá? São súmulas não vinculantes, é claro, do STF. Bom? E vamos lá para a súmula 18. O que a súmula 18 diz? É mais ou menos assim, né? Vamos tentar exemplificar aqui, ó, tá? Dois servidores, não é isso? Começaram a discutir, né, seriamente na repartição, né, tipificando uma conduta escandalosa, certo? Então, servidor A e servidor B, tá? Aí, o servidor A, né, naquele calor lá da conduta escandalosa, o A vai e agride o B e o B revida. Então, nós tivemos o quê? Agressões físicas em serviço, certo? Agressões físicas, lesões corporais recíprocas, não é isso? Lesão corporal, crime, ação penal. O juiz penal vai inocente esse aqui porque ele atuou em legítima defesa, tá? Então, eu vou poder demitir esse servidor? Não, não demito pela legítima defesa, mas demito por quem? Pela conduta escandalosa, tá? É mais ou menos isso que a súmula diz, a súmula 18. Eu demito por uma conduta o quê? Residual, tá? Então, é interessante, não é isso? Dá uma lidinha lá na súmula 18 também do STF. Bom, nós temos também a prática da usura sob todas as formas que geram demissão, que seria a agiotagem, tá? Temos também atuar de forma desidiosa. O que seria desídia, né? Ela seria a preguiça, tá? Ela seria, no caso, eu poderia dizer, a preguiça ou a negligência, né, de reiteradas, tem que ter a reiteração para que seja configurada, no caso, para que seja configurada a desídia. Bom, nós temos também a incontinência pública, o servidor ou servidora que não consegue conter a libido dentro da repartição, tá? Participar de gerência, administração de sociedades, né, exercer no comércio, tá? Salvo como cotista, acionista ou comanditário, também seria uma conduta o quê? Demissível, ok? Então, trabalhamos várias condutas, no caso, que geram demissão. Vamos agora para outra penalidade com rompimento de vínculo, tá? Que seriam as cassações. Então, vamos trabalhar aqui a cassação da aposentadoria e a cassação da disponibilidade, tá? Então, o que seria a cassação da aposentadoria? Então, a cassação da aposentadoria, ela vai ocorrer mais ou menos assim. Vamos imaginar o servidor ativo, né? O servidor na atividade, né? Ainda trabalhando, certo? Então, se o servidor ativo ele praticar uma conduta passível de demissão, certo? Ela tem que ser passível de demissão. Então, a princípio, só se caça com conduta demissiva. Então, ele no caso, praticou uma conduta passível de demissão, o processo não foi aberto, certo? Ele vai demorar para ser aberto. Como ele demorou, opa, o que o servidor conseguiu? Já o direito adquirido de se aposentar, certo? Então, ele foi e se aposentou sem abertura do processo. Porque se o processo tivesse sido iniciado, deflagrado, aberto, o artigo 172, ele proíbe, ele fala assim, ó, aberto o processo disciplinar, o servidor está proibido de pedir exoneração e de se aposentar voluntariamente. A lei não fala da compulsória, ele fala voluntariamente. Então, vamos lá. Como? Ele praticou a conduta passiva de demissão, certo? Eu não abri o processo, o que ele fez? Ele meteu o pé. Ele o quê? Ele se aposentou, certo? Então, ele é aposentado. Eu ainda posso punir esse servidor ou já era? Então, o que a legislação permite? Não é isso? Que eu abra o processo disciplinar depois dele já estar aposentado. Mas sempre atentando para quem? Para a prescrição. Tá? Então, a partir do momento que eu tomei a ciência da conduta do servidor, né, da prática de uma conduta de demissão, eu vou ter o quê? 5 anos para poder abrir o processo disciplinar. É claro, salvo se for crime, se a conduta for criminosa, eu pego a prescrição do crime. Perfeito? Então, tomei ciência hoje, certo? Ele aposentou amanhã, então eu vou ter 5 anos, a partir de hoje, para poder o quê? Abrir o processo, certo? Se eu abrir esse processo, né, antes de ocorrer a prescrição, ele terá cassado quem? A sua aposentadoria, não é isso? A cassação não deixa de ser o quê, gente? Uma demissão, certo? Só que seria uma demissão para quem? Para o
aposentado. Entendido, então, o que é cassação da aposentadoria? Vamos agora para a cassação da disponibilidade. Então, a cassação da disponibilidade, tá? ela é praticamente quase idêntica a quem? A cassação da aposentadoria, certo? Que são penalidades, não é isso? São rompimentos de vínculos para os servidores inativos. Então, o rompimento de vínculo para o servidor ativo é chamado de demissão. E o rompimento de vínculo para o servidor inativo é a chamada cassação. Então, o aposentado ele é um inativo, que ele ganha sem trabalhar, e o disponível também, ele é um inativo, porque ele ganha, não é isso? Sem trabalhar, porque ele teve o seu cargo extinto. Então, mesma coisa, o servidor está aqui com a gente, na atividade, praticou uma conduta passiva de demissão. Bom, eu demoro um pouquinho de repente para abrir o processo e o cargo dele é extinto. Então, a partir do momento que o cargo dele é extinto, ele está em casa o quê? Em disponibilidade. Então, se ele está em casa em disponibilidade, respeitada a prescrição, não é isso? Da data que eu tomei ciência da conduta dele até a abertura do processo disciplinar, eu tenho que respeitar a prescrição, não é isso? Respeitada a prescrição, o processo foi iniciado, ele não será demitido, ele será cassado a quem? A sua disponibilidade, ok? Então, demissão, rompimento de vínculo para servidor ativo e a destituição, rompimento de vínculo para servidor inativo. Perfeito? Temos também mais duas penalidades. Nós vamos ter, no caso, né, as destituições. Então, vou ter a destituição do cargo em comissão. O que é a destituição do cargo em comissão? Tá? A destituição do cargo em comissão, ela é destinada só para o servidor não detentor de cargo efetivo, ou seja, o servidor que não passou em concurso público, certo? Ele só tem um cargo em comissão. Então, ela é específica para o não concursado. Então, se o servidor não concursado, ele praticar a conduta passível de demissão ou de suspensão, então, atenção, o cargo em comissão não concursado, ele não cumpre suspensão, ele já vai ser destituído. Claro, por meio de processo disciplinar, não é isso? E garantindo ampla defesa e o contraditório. Então, se ele não é concursado e praticou conduta passível de demissão ou de suspensão, ele vai ser o quê? Destituído do cargo em comissão, certo? Então, a destituição é uma penalidade para o comissionado. Demissão ativo, cassação inativo e a destituição comissionado. Então, entendido, então, a cassação, a destituição do cargo em comissão. Agora, vamos para a destituição de função comissionada. Então, o legislador, né, ele insere lá no 127, inciso 6º, se não me falha a memória, essa penalidade, a destituição de função comissionada. Só que ele esquece no corpo da lei. Ele não fala o que é a destituição de função comissionada e nem como apura a destituição de função comissionada. Então, para a gente, não é isso? A destituição de função comissionada é somente o quê? Uma penalidade. Tá? Então, não vamos perder tempo aqui numa coisa que não está, no caso, né, descrita, né, de forma assim, específica dentro da lei. Então, se um dia perguntarem para você, a destituição de função comissionada é penalidade? É, mas ninguém vai te perguntar como apura, porque a legislação foi silente. Perfeito? Então, nós trabalhamos quem? As penalidades enumeradas no artigo 127. É isso? Vimos advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, a destituição do cargo em comissão e a destituição de função comissionada, tá? E relembrando, dá uma lidinha naquelas súmulas lá do STF, que elas são interessantes. Elas são de concursos, né, e de servidor público. Perfeito? Então, fechamos aqui, né, a parte do regime disciplinar, vimos penalidade e responsabilidade, e vamos entrar agora no processo administrativo disciplinar, vamos entrar no título 5º da 8.112, para finalizar o nosso curso, certo? Vamos trabalhar a sindicância e o PD, não é isso? O convencional, né, o que o pessoal chama PAD, estrito senso, que é o processo disciplinar. Então, vamos lá? Vamos juntos lá começar o processo administrativo disciplinar. Então, no início do título 5º, o legislador ele diz assim, ó, tá? Sempre que a autoridade tomar ciência de uma irregularidade, ela será obrigada a abrir uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, que chamamos no dia a dia quem? O PAD, certo? Então, a lei é um sistema, certo? Nós temos o título como todo e dentro do título nós temos os capítulos. Tá? Então, eu entendo
tá? Que a sindicância, ela é um processo, não é isso? Ela é administrativa e ela também pune, ela é disciplinar, como também o processo disciplinar. Então, trabalhar a sindicância. Então, como eu já falei aqui, o legislador ele não se preocupou muito com as sindicâncias, certo? Ele deixou que os regulamentos tratassem das sindicâncias. Bom, então, se você me perguntar qual a composição de uma sindicância, o legislador não disse para a gente, certo? Então, nos órgãos ou entidades públicas federais, os regulamentos vão dizer como é que são tratadas as sindicâncias dentro desses órgãos ou entidades. Bom, mas a lei fala para a gente do prazo da sindicância. Então, a sindicância, quando é publicada uma portaria instauradora de uma sindicância, essa portaria ela já vai trazer no seu corpo qual é o prazo da sindicância. Então, a lei diz que o prazo das sindicâncias, o prazo, ele pode ser de até 30 dias, prorrogável por igual período, certo? Então, se a autoridade que instaurou a portaria, ela disser que a sindicância vai ter 25 dias, se eu prorrogar, eu tenho que prorrogar por 25 dias, sempre igual período, tá? Então, até 30, prorrogável por igual período, podendo chegar ao prazo máximo de 60 dias uma sindicância, para iniciar e acabar, tá? Outra questão interessante também da sindicância seria quais são as penalidades que a sindicância ela pode gerar para o servidor. Então, quais seriam, no caso, as penalidades? Bom, então as penalidades, no caso que a lei diz, no caso de advertência e de suspensão até 30 dias, será necessário quem? A abertura de uma sindicância, certo? Então, para advertência e suspensão até 30, sindicância. Mas, Nicásio, quero dar 31 dias para o servidor, então já não é mais por sindicância, aí tem que ser pelo convencional, pelo processo disciplinar. Bom, então vamos lá. Deflagrada uma sindicância, iniciada uma sindicância. O que nós podemos esperar dessa sindicância? O que pode acontecer? Então, a lei enumera 3 situações para a gente, certo? Aberto a sindicância, ela pode ocorrer a punição do servidor, ela pode gerar um arquivamento e ela também pode virar um processo disciplinar. Então, como é que funciona isso? Uma sindicância virar um PD, um processo disciplinar, certo? Vou imaginar que foi deflagrado uma sindicância para apurar uma conduta X, certo? Aí, no meio da apuração, percebeu que tinha a conduta X, mas também tinha uma conduta Y, uma conduta contrária à Lei 8.112, certo? E aquela conduta ela era passível de uma demissão. Então, a partir do momento que o sindicante percebe, não é isso? Que a competência dele, entre aspas, no caso, ele não tem essa competência para apurar uma conduta demissiva, o que ele vai fazer? Ele vai, no caso, terminar a sindicância, nós falamos no dia a dia que ele vai matar a sindicância com relatório e vai pedir abertura de processo disciplinar contra o servidor. Bom, então, aberto a sindicância, podemos esperar quem? Punição, arquivamento ou ela chegar o que, gente? A ser convertida em um processo disciplinar. Perfeito? Então, como eu falei, o legislador não se preocupou muito com as sindicâncias, certo? A preocupação dele maior vai ser em face do processo disciplinar, tá? Porque o processo disciplinar é mais pesado, as penalidades são maiores, então ele vai concentrar, no caso, toda a sua força ali no corpo da lei para o processo disciplinar. Então, processo disciplinar chamado de PD no dia a dia, que muitos servidores chamam de PAD. Eles se corrigem e falam que é o chamado PAD estrito sensu. Bom, mas tecnicamente é o processo disciplinar. Então, vamos lá para o processo disciplinar. Composição do processo disciplinar. Então, segundo a lei, o processo disciplinar, ele vai ser, no caso, a composição dele será de 3 servidores, mas 3 servidores estáveis. Então, para compor processo disciplinar, tem que ser servidor estável, certo? 3 servidores. Então, eu tenho 3 servidores, a autoridade que instaurou o processo disciplinar, o que ela vai fazer? Ela vai sacar um dos 3 para ser o presidente do processo disciplinar. Tá? Então, a própria portaria instauradora, ela já vai mencionar quem vai ser o presidente. Essa é a regra. Então, eu vou ter o servidor como presidente, um dos servidores como presidente. Agora, em face do poder hierárquico, certo? Tá? O legislador, ele pensou, para ele ser presidente, ele tem que ser, no mínimo,
do mesmo cargo ou cargo superior do acusado, para não entrar num contexto, né, de poder hierárquico, ele quebrar a hierarquia, certo? Então, para ser presidente, tem que preencher um requisito. Quais seriam os requisitos, no caso? Cargo igual ou superior, ou o grau de escolaridade igual ou superior. Tá? Então, a lei exige isso do presidente, cargo igual ou superior, ou o grau de escolaridade igual ou superior ao do acusado, certo? Então, eu já saquei um presidente, eu tenho 2 membros, não é isso? Tá? Aí a lei diz que a escolha do secretário, ela cabe ao presidente. Então, o presidente vai chegar e vai escolher, no caso dos 2, não é isso? Um para ser quem? O secretário. Só que o legislador, ele colocou um verbo no gerúndio. Então, ele falou assim, ó, que a escolha do secretário cabe ao presidente, podendo a indicação recair sobre quem? Um dos 2, certo? Então, a regra, né, é que o presidente vai escolher o secretário, no caso, um desses 2 servidores aqui. Perfeito? Então, já temos quem? A composição do processo disciplinar, certo? Então, está aí a nossa composição. Vamos agora para o prazo do processo disciplinar. Então, o prazo do processo, segundo a lei, o prazo legal, ele é de até 60 dias, prorrogável por igual período. Então, até 60, prorrogável por igual período. Qual seria o prazo máximo do processo? Seriam 120 dias. Tá? Esse é o prazo legal, tá? Que a legislação diz para a gente. Bom, então temos a composição, temos já o prazo e vamos ver quais são as penalidades que o processo disciplinar ele pode aplicar no servidor. Bom, então as penalidades, né, que ele vai aplicar, elas estão no artigo 146. Então, o artigo 146 diz mais ou menos assim, né? Ocorrendo a necessidade de aplicar uma suspensão por mais de 30 dias, de demissão, das cassações de aposentadoria e da disponibilidade e da destituição do cargo em comissão, ele não cita destituição de função comissionada no 146, será obrigatória a abertura de processo disciplinar, certo? Então, o comando, né, para que possa ser deflagrado o PD, o processo disciplinar, ele vem do artigo 146. Perfeito? Então, composição, prazo e penalidades que são oriundas de quem? Do processo disciplinar. Então, vamos agora também ter uma noção, né, de forma bem sucinta, das fases do processo disciplinar. Então, vamos lá. Fases do processo disciplinar. Então, quais seriam as fases enumeradas na Lei 8.112 do PD, do processo disciplinar? Então, a lei fala que a primeira fase é a fase de instauração. Vai ser instaurado o processo disciplinar. Qual é o instrumento administrativo hábil para deflagrar o processo disciplinar? Então, é publicada uma portaria instauradora do processo disciplinar, certo? Então, por meio desta portaria, né, nós já vamos saber quem é o presidente, não é isso? Quais são os membros, a princípio, a conduta a ser apurada, qual é o prazo, certo? Para que nós possamos o quê? Deflagrar a segunda fase do processo disciplinar. Então, qual seria essa segunda fase do processo disciplinar? Seria o inquérito administrativo, certo? Então, instaurou, nós vamos atuar de forma efetiva dentro do inquérito administrativo, tá? Então, o inquérito ele é tão importante para a gente que ele vai ser subdividido. Nós teremos as subfases dentro do processo disciplinar. Então, vamos lá trabalhar as subfases, não é isso, do processo, ou seja, as fases do inquérito administrativo. Então, vamos lá para a primeira fase do inquérito. Então, a primeira fase seria a instrução. Nós vamos instruir o processo disciplinar. Fase importantíssima, né? Então, dentro da instrução, o que o presidente e os membros vão fazer, certo? Então, dentro da instrução, eles vão promover a inquirição das testemunhas, tá? Se porventura tiver as testemunhas, elas serão inquiridas. Bom, essas testemunhas, elas serão inquiridas todas juntas? Não, a lei proíbe, elas têm que ser inquiridas o quê, gente? Interrogadas o quê? Hein? Individualmente, tá? Os depoimentos, as testemunhas podem trazer por escrito? Não, a legislação proíbe, certo? Os depoimentos têm que ser orais,
O presidente não pode permitir, no caso, depoimentos já escritos. Bom, outra situação. Se porventura, não, aí no caso, a inquirição das testemunhas, não é isso? E depois da inquirição, se houver necessidade, nós vamos promover acareações, certo? Ou seja, se os depoimentos forem contraditórios, tá? Serão promovidas as acareações. Vem de acarear, colocar cara a cara, certo? E depois nós vamos interrogar quem? O acusado, sempre nessa ordem, né? Inquirição, acareações e interroga o acusado por último. Então, se houver indícios, não é isso? Que o acusado, indícios fortes, não é isso? Que o acusado praticou uma conduta lesiva, né? Descrita na Lei 8.112, em regulamentos, no caso de advertência, tá? Então, a partir do momento, né, que existem esses indícios, tá? Ele vai ser o quê? Indiciado, certo? Ele é indiciado e nós vamos para a segunda subfase, que seria a subfase de quem? De defesa, tá? Então, eu instaurei e abri o inquérito. E dentro do inquérito, eu já fiz quem? A instrução e agora o quê? Estou indiciando e abrindo defesa, tá? Então, a defesa é um direito e garantia, no caso, previsto na Constituição, lá no artigo 5º, tá? Então, tem que dar prazo de defesa para ele. Então, o que a lei diz? Se tiver só um servidor envolvido no processo, apenas um, tá? Dentro do processo disciplinar, ele vai ter o prazo de 10 dias para exercer defesa por escrito. Então, são 10 dias de defesa, um servidor envolvido no processo. Tá? Se no mesmo processo tiver 2 ou mais servidores envolvidos, o prazo de defesa será de 20 dias. Tá? Então, vamos lá. Um servidor, 10 dias. 2 ou mais servidores, 20 dias. Certo? Mas é um prazo comum. Se tiver, no caso, 3 servidores envolvidos, são 20 dias para os 3. Em 20 dias, eles vão ter que exercer quem? A defesa por escrito. Perfeito? A lei ela traz uma redação em face de prazos também, né? E eu gostaria de falar aqui para vocês e deixar que vocês entendessem, né? Que vocês, no caso, decidissem para mim no qual seria a realidade, né? Isso desse comando legal. Então, a lei diz assim, mais ou menos assim, ó. Caso haja necessidade de novas diligências, os prazos de defesa poderão ser prorrogados pelo dobro. Tá? Então, o que o colega telespectador aí, o colega aluno, ele acha, né, desse preceito legal aí? Então, vamos repetir de novo, caso haja necessidade de novas diligências, os prazos de defesa poderão ser prorrogados pelo dobro. Então, o que você acha? Né? Se são 10 dias, eu vou dar mais 10 dias ou eu dou mais 20 dias? Hein? Então, olha só, ele fala, se houver necessidade, os prazos poderão ser prorrogados pelo dobro. Então, ele não dobra. Né? No contexto lógico matemático, eu entendo que ele não vai dobrar, no caso, o prazo. Ele vai o quê, gente? Né? Ele vai prorrogar pelo dobro. Então, se são 10 dias, me corrijam depois, né? Mandem mensagens aqui para a gente, né? Me corrijam se eu estiver errado. Então, se são 10 dias, eu dou o quê? 20 dias para ele. Se são 20 dias, tendo mais de um envolvido, seriam o quê? Mais 40, certo? Então, a redação da lei, a letra seca da lei, tá? Então, eu levo à consideração de vocês essa interpretação, perfeito? Então, se houver necessidade de novas diligências, os prazos serão prorrogados pelo dobro. E não, ele está mandando dobrar, ok? Então, já vimos quem na instrução, né? Trabalhamos, né? Dentro do inquérito. A instrução, trabalhamos a defesa, certo? Defesa na mão, o presidente e os membros vão partir para quem? Para o relatório, que seria o que? A terceira subfase dentro do inquérito, certo? Então, eu tenho a instauração, eu tenho o inquérito, dentro do inquérito eu tenho a instrução, defesa e o relatório, certo? Nesse relatório, a autoridade ela é obrigada a emitir um juízo de valor, não é isso? Ela tem que dizer se é para punir ou não, certo? E, terminado o relatório, manda para a última fase do processo disciplinar, que seria o julgamento. Tá? A lei diz que a autoridade que julga, vamos ver depois quem é que julga quem, ela teria 20 dias para julgar, certo? Mas a própria lei diz, né, que se porventura a autoridade não obedecer esse prazo, isso não vai trazer nulidade para o processo disciplinar. Bom, então, tivemos essa noção bem sucinta, no caso, das fases do processo disciplinar. Então, quais seriam as fases? Instaura, inquérito,
No inquérito, eu vou promover quem? A instrução, a defesa e o relatório. E mando para a última fase do processo disciplinar, que seria o julgamento. Ok? Então, fechamos aí as fases do processo disciplinar. Seria interessante também eu fazer algumas observações inerentes ao processo disciplinar. Então, vamos lá para essas observações. Olha só, vou imaginar que se durante o processo, certo, o servidor que está sendo acusado, ele estiver atrapalhando o processo. O que poderá ser feito contra esse servidor? Se fosse no contexto penal, não é isso? Se porventura, né, aí fora, numa ação penal, o acusado, no caso, né, ele estiver ameaçando testemunhas, o juiz decreta uma prisão preventiva aí fora. Claro, né, preenchidos os demais requisitos das prisões preventivas aí fora, certo? Dentro do CPP, do Código de Processo Penal. Mas não tem como prender o servidor, não é isso? Então, se ele está atrapalhando, se ele está ameaçando testemunhas, certo? Poderá ser pedido para ele quem? O afastamento preventivo. Então, será decretado, né, pedido o afastamento preventivo, ele vai ficar, no caso, em casa por até 60 dias, prorrogável por igual período, certo? Agora, esse afastamento ele vai ser remunerado ou não remunerado? Pense um pouquinho aí. Ele tem que ser remunerado. Por quê? Porque se ele ficar em casa sem remuneração, eu estou suspendendo sumariamente esse servidor. Tá? E suspender sumariamente eu não posso, em razão de quem? Da presunção de inocência. Então não tem saída. Se ele está atrapalhando, ele vai ficar até 60 dias prorrogável por igual período com remuneração. Ok? E quem afasta não é o presidente pede o afastamento. E quem poderá afastar vai ser a autoridade instauradora do processo disciplinar. Quem seria a autoridade instauradora? A autoridade que assinou quem? A portaria. Ok? Então, essa observação é importante, né? Essa questão do afastamento preventivo. Outra questão também importante dentro do processo, né, que nós temos que trabalhar aqui, seria essa aqui. Ó. Vou imaginar, tá, que na hora de ser indiciado o servidor, eu quando acabei a instrução, eu percebi que o servidor sumiu. Eu não sei onde o servidor está, certo? Então, o que a legislação manda fazer? Se ele se encontra em lugar incerto e não sabido, ele será citado por edital, em diário oficial e jornal de grande circulação, do último domicílio conhecido do indiciado. Tá? Então, se ele mora numa cidade X, não é isso? Ele vai ser, no caso, né? Vai ocorrer, no caso, essa citação dele por edital, e no jornal de grande circulação lá do domicílio X dele lá. Ok? Então, a lei diz também para a gente, publicado o último edital, certo? Ele vai ter 15 dias para aparecer para exercer defesa, certo? Então, se porventura, né, o servidor devidamente citado, então as citações, elas poderão, no caso, ser, né, pessoais, ou seja, reais em face, né? Ou seja, entregue, né? Não, face a face ao servidor, ou ela também pode ser ficta, que seria quem? No caso, a citação por edital. Então, a lei diz para a gente, né, que o servidor, que devidamente citado, ou pessoal, né, ou ficta, né? O servidor devidamente citado, que não comparecer para exercer defesa e nem nomear um advogado, tá? Aí sim será nomeado quem? Um defensor dativo para ele. Tá? Esse defensor dativo, ele terá um cargo igual ou superior ao dele. Tá? Aí sim o processo vai se desenvolver. Ok? Então, servidor, na hora que ele vai ser, no caso, né, ocorrer indiciação, ele vai ser citado. E estiver em lugar incerto não sabido, cita por edital. Não apareceu para exercer defesa, o que se faz? Nomeia quem? Um defensor dativo de carga igual ou superior ao dele. Perfeito? Bom, vamos lá para outra lá. A legislação diz, outra observação, a legislação diz, tá, que a regra é que a autoridade que julga, ela fica vinculada ao relatório. Essa é a regra. Salvo se o relatório for contrário às provas dos autos. Aí a autoridade não fica vinculada ao relatório, entendido? Então, a regra é essa, tá? A autoridade que julga, ela se vincula ao relatório, salvo se o relatório for contrário às provas dos autos. Nós chamamos de um relatório suicida, tá?
tá? Ou seja, apurou, né? Isso que tinha que ser punido e o relatório diz para não punir, ou vice-versa, perfeito? Então, essas observações são muito importantes, tá, gente, para a gente em termos de quem? De processo disciplinar pela Lei 8.112, ok? Então, tivemos essa noção, né, das fases do processo, né, e dessas particularidades agora, no caso que eu disse aí, no caso para vocês. Vamos agora trabalhar agora quem? A questão do julgamento, certo? Quem é que pune quem dentro do serviço público? Então, a autoridade, no caso, né, o presidente do processo disciplinar, né, os sindicantes, eles não punem, eles pedem a punição. Então, como é que nós podemos entender quem tem o poder punitivo dentro da administração pública federal? Então, primeira coisa, nós temos que ver qual é o poder que o servidor, no caso, está lotado. Então, vamos trabalhar com o executivo, analogia para o judiciário e também para o legislativo. Então, servidor, né, de um ministério, vão cometer uma conduta, certo? Se essa conduta for demissiva, quem vai demitir esse servidor é o presidente da República. Então, a lei, ela dá competência, né, dos rompimentos de vínculos punitivos, tá, para o presidente da República, certo? Então, vamos lá. Quem é que demite e caça a aposentadoria e disponibilidade no Executivo Federal? Seria o presidente da República, tá? Existe uma legislação que permite que ele delegue essa competência, ele delega em regra, tá? Mas a lei fala que caberia a ele, no caso, o contexto demissivo e de cassação, das duas cassações, tanto da aposentadoria quanto da disponibilidade. O servidor do Poder Judiciário, quem é que demite ou caça? É o presidente do tribunal, tá? Não é o presidente do STF, é o presidente do tribunal. No Legislativo, seria quem? O presidente da Câmara, que demite ou caça, do servidor da Câmara, ou do Senado Federal, para o servidor do Senado Federal, ok? Então, essas são as autoridades que têm o poder, no caso, né, de romper o vínculo por meio da demissão e por meio das cassações, ok? Quem é que vai aplicar a penalidade menor? Ou seja, né, a penalidade de advertência e suspensão até 30 dias. Então, quem aplica a penalidade, advertência e suspensão até 30 dias vai ser a autoridade mais próxima do servidor. Então, nós vemos dois opostos, não é isso? Autoridade maior, penalidade maior. Autoridade menor, penalidade menor. Tem essa certa lógica, essa certa coerência. Então, quem vai dar advertência e suspensão até 30 dias, oriundas, no caso, de uma sindicância, vai ser o chefe da repartição. O chefe da repartição ou outras autoridades que o regulamento dá competência. Tá? Vocês não podem esquecer que as sindicâncias também são tratadas pelos regulamentos. Ok? Então, vimos os dois opostos. Maior, penalidade maior, o menor, penalidade menor. Entendido até aí? Agora vamos lá. Quem é que vai aplicar a suspensão por mais de 30 dias? Então, quem aplica a suspensão por mais de 30 dias vai ser a autoridade imediatamente inferior àquela que demite ou caça. Então, você já sabe que poder o servidor está lotado, certo? Já sabe a autoridade máxima. Então, veja quem é que está abaixo dele. Quem é que está abaixo do presidente, no contexto lá de uma repartição pública, é ele que vai aplicar quem? A suspensão por mais de 30 dias. Então, é super tranquilo de perceber isso, né? Autoridade maior, penalidade maior, autoridade menor, penalidade menor, tá? E quem está logo abaixo de quem demite ou caça é que vai aplicar a suspensão por mais de 30 dias. Entendido, então, como é que é promovido, no caso, o julgamento dentro do Serviço Público Federal, não é isso? Por meio da Lei 8.112. Bom, mas ficou faltando a penalidade. Quem é que vai promover a destituição do cargo em comissão? Então, quem é que destitui? Então, a legislação diz que tem o poder de promover a destituição, ou seja, o relatório do processo vai para ele, não é isso? Seria quem? A autoridade que nomeou. Então, quem nomeou o cargo em comissão é que vai o quê? Destituir do cargo em comissão. Perfeito? Então, vimos, né, como é que existe uma certa lógica na parte, né, da aplicação das penalidades por meio da Lei 8.112. Ok? Outro tópico também, né, que não podemos deixar passar, né, no caso meio que batido, seria o contexto da revisão do processo disciplinar. Então, o que seria a revisão? Vou imaginar que o servidor teve um rompimento de vínculo punitivo, né, foi demitido, que seja, certo?
Aí, passados 2, 4, 50, 100 anos, surgiram fatos novos e esses fatos são suscetíveis de trazer a inocência do servidor. Então, se surgir um fato novo, né, e esse fato é capaz de trazer a inocência do servidor, tá? O que vai acontecer, gente? Será promovida a revisão do processo, tá? Então, cuidado, a revisão, ela não tem tempo para ocorrer, tá? Então, não existe a questão de decadência ou de prescrição em revisão, tá? A qualquer tempo, mas tem que ter quem? O fato novo, né? Isso capaz de trazer quem? A inocência do servidor. Então, com esse fato novo, capaz de trazer a inocência, é promovida a revisão. Quem é que pode pedir essa revisão? O próprio servidor, no caso, né, se ele ainda estiver vivo. Bom, se ele faleceu, seus dependentes, se ele se tornou incapaz, o seu curador, ou a própria administração de ofício, né? Que a administração tem um dever de rever seus atos eivados de vícios. Tá? Então, esse é o contexto que a gente dá revisão a qualquer tempo e esses são os legitimados para promover quem? A chamada revisão. Tá? É criado um novo processo para revisão, ele vai em apenso ao original. Tá? A autoridade vai também ter 20 dias para julgar. É como se fosse, né, um repeteco, entre aspas, do processo disciplinar. Ok? Então, tem o Instituto da Revisão do Processo Disciplinar. Então, nós trabalhamos aqui 5 aulas, não é isso? Do regime jurídico aplicado ao servidor federal. Bom, trabalhamos na nossa primeira aula de forma até exaustiva, que é regido pela Lei 8.112, é isso? Que é toda a administração direta, salvo os militares, os agentes políticos, não foi isso? Trabalhamos também que as autarquias, né? Federais, né, de direito público, também são 8.112, as fundações públicas também de direito público, federais, é isso? Trabalhamos a questão também em separado dos empregados, que não são 8.112, vimos a acumulação dentro do serviço público, né? o dor de professor, técnico ou científico ou professor, vimos a questão, né, jurisprudencial, o que é técnico ou científico, né, no recurso em mandado de segurança, lá com o STF, vimos também a questão dos 2 privativos de profissionais da área da saúde, trabalhamos o artigo 3º, que é o conceito de cargo público, o artigo 2º, que é o conceito de servidor, foi isso tudo na nossa primeira aula, né? E também trabalhamos dentro da primeira aula a questão da nomeação, certo? A posse, o prazo da nomeação para a posse, que são 30 dias, tomou posse, né? Foi nomeado, não tomou posse, eu torno sem efeito, da posse para o exercício 15 dias, tomou posse, não entrou em exercício, ele é exonerado. Isso tudo nós vimos na primeira aula. Na segunda aula, nós também trabalhamos a questão das formas de provimento, é isso? As formas de vacância. Trabalhamos uns versinhos, não foi? Eu aproveito disponível, reintegro o demitido, readapto capacitado, reverto aposentado e reconduzo inabilitado, ocupante do cargo do reintegrado. Na terceira aula, nós trabalhamos quem? As licenças, não é isso? Vimos as licenças que o estágio probatório pode, as licenças que o estágio probatório não pode, não é isso? Combinamos as licenças, não é isso? Com o artigo 20, parágrafo 4º, que trata do estágio. Também trabalhamos as licenças com as contagens dos tempos, artigo 102 e 103, não foi isso? Depois nós trabalhamos a questão dos afastamentos, tá? O afastamento do artigo 93, quem é que paga, se é o cedente ou cessionário, é isso? Vimos atividade para o mandato eletivo, estudo omissão no exterior, isso tudo foi na terceira aula. E partimos para quem? Para a nossa quarta aula. Na nossa quarta aula, nós trabalhamos, né, a questão das vantagens, vimos os adicionais, todos os adicionais, as gratificações, vimos o 13º, que é a gratificação natalina, também vimos a gratificação por encargo de curso ou concurso, trabalhamos indenizações, não foi? Ajuda de custo, diárias, vimos também a questão da indenização de transporte, o auxílio moradia para o servidor, não é isso? Os requisitos, né, para as negativas do auxílio moradia, não é isso? Que nem todo comissionado recebe, a lei impõe restrições, né? A questão da moradia, vimos isso, né? A questão dentro das vantagens. Isso tudo que já na nossa quarta aula. E na própria quarta aula nós já começamos a entrar na parte do regime disciplinar. Vimos as responsabilidades, vimos
quais são, né? Vimos as particularidades de cada uma delas, com exemplos, e também iniciamos as penalidades na quarta aula. Vimos a advertência, né? Prazo de cancelamento, prazo de prescrição, as condutas que geram advertência, o rol, né? Que é um rol exemplificativo, e também já começamos ali na quarta aula a trabalhar quem? A suspensão. Aí finalizamos com a quinta aula. Na quinta aula, né? Nós acabamos de trabalhar a suspensão, que iniciamos na quarta, depois entramos na demissão, que é um rompimento de vínculo para o servidor ativo, um rompimento punitivo, né, de vínculo para o servidor ativo, vimos as cassações, que é um rompimento de vínculo punitivo para os inativos, não é isso? Cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, e trabalhamos quem? A destituição, as destituições do cargo em comissão, né, para condutas de suspensão ou de demissão para o não detentor de cargo efetivo, e comentamos, né, como a lei falou pouco, nós também falamos pouco, da destituição de função comissionada, é isso? E entramos no processo administrativo disciplinar, falamos, né, dos prazos da sindicância, do processo disciplinar, das fases do processo disciplinar, não é isso? Relembrando, quais são as fases, rapidamente, ok? Instaura, inquérito, julgamento, o inquérito tem as subfases da instrução, da defesa e do relatório, e finalizamos com a revisão do processo, que ela pode ser a qualquer tempo, mas desde que surjam quem? Fatos novos, suscetíveis de trazer a inocência do servidor. É isso? Tá? E tivemos essa noçãozinha aí de revisão. Então, eu agradeço aí a todos, né, a audiência, não é isso? Tá? E a gente se encontra aqui para tentar dirimir as dívidas aí, possíveis dívidas que vocês tiverem aí, né, no andar aí do nosso curso. Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se, grave com o celular na horizontal. Mande a sua questão por e-mail, saberdireito@stf.jus.br, ou para o nosso WhatsApp. O número é 61 99260 6116. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site da TV Justiça.